pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, hoje é a aula de número 61. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula e vou pedir para vocês então organizarem os materiais para a aula de hoje, um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha e quem tiver um dicionário. Também peço que anotem a data de hoje, o número da aula, para que vocês consigam se organizar melhor no momento dos estudos. Muito bem, pessoal, tudo organizado? Vamos então relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós trabalhamos com a comparação, a relação entre os textos insegurança e eu sou normal. Fizemos então diversas questões relacionando e comparando esses textos, Vimos também a questão da estrutura dos dois textos e finalizamos com uma produção textual, certo? Inclusive, pessoal, ainda é tempo, de vocês encaminharem para mim o texto que vocês produziram no e-mail que eu deixei na aula anterior, que eu vou dar uma olhada no texto de vocês e posso também dar um retorno da sua produção, ok, pessoal? Seguindo, então, para a gente iniciar a nossa aula hoje, eu trouxe aqui alguns questionamentos apenas para que a gente reflita um pouquinho, certo? Você já se sentiu sozinho ou sozinha por ser diferente? Alguma vez foi excluído ou excluída devido a alguma característica sua? Já se identificou com outras pessoas pelas características que elas têm? Então, assim, são questões, apenas para reflexão, para a gente pensar um pouquinho. E hoje, então, nós vamos fazer a leitura de um texto que se chama Tentação. É um texto da Clarice Lispector, uma autora muito conhecida. O gênero textual, então, desse texto é conto, certo, pessoal? E a aula de hoje, então, vai ser leitura e interpretação de texto. Vamos começar, então, com a leitura do nosso texto. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal do bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada no degrau faiscante da porta às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão.
Era um bacê lindo e miserável, doce sobre a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência, que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Muito bem, pessoal. Então, fizemos a leitura do texto todo, certo? Espero que vocês tenham prestado atenção na narrativa, porque a nossa aula hoje vai ser apenas de questões em relação à interpretação e compreensão desse texto, né? Por mais que seja um conto, o texto também é muito poético, né? Ele traz uma linguagem poética, né? Um pouco subjetiva, então é muito importante a gente trabalhar com a compreensão e interpretação para entender realmente, né, o que o texto nos diz. Vamos lá para a primeira questão. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus da sua casa, ela suportava, né? O que a menina suportava, pessoal, de acordo com o texto? Ela estava suportando o soluço, o calor ou a claridade? Então, preste atenção nesse trecho que eu trouxe para você responder essa questão.
Vamos ver então, pessoal, o que essa menina suportava, né, nesse momento em que ela estava ali sentada, né, na frente da sua casa. Aqui a resposta correta então seria o calor, né? Nós temos várias palavras aí, né, que demonstram isso, que dão ênfase, né, ao calor que estava naquele momento, né? Como lá na rua as pedras vibravam de calor, certo? A cabeça da menina flamejava. Então, o que ela estava suportando nesse momento era o calor. Seguindo para a próxima questão, levante hipóteses sobre o que a menina fazia sentada na porta de casa às 2 horas da tarde, né? O texto não diz para a gente exatamente o que ela estava fazendo, ela simplesmente estava ali sentada. Então vamos levantar algumas hipóteses. O que será que ela poderia estar fazendo ali sentada na sua porta? Eu trouxe aqui, pessoal, então, algumas hipóteses, né, algumas coisas. Então, ela poderia estar ali parada esperando, né, o soluço passar, ou ela poderia estar ali até tomando sol, ela tomava sol, talvez ela quisesse estar ali, né, para tomar um pouco de sol. Ou ela estava apenas observando a rua, ou observando alguma pessoa, né, parada, aquela pessoa que estava parada no ponto, né,
do bonde, né? Aguardando então o bonde. Então são várias hipóteses, a gente não sabe exatamente o que ela realmente estava fazendo ali, qual era o objetivo dela, né, ao estar sentada ali na frente da sua casa. Seguindo então para a próxima questão, a questão 3, eu trouxe outro trecho do texto que diz: que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Então aqui eu estou pedindo para que você procure no dicionário, né, o que significa, qual é o sentido dessa palavra desalento, da palavra que está destacada ali no trecho. E a partir disso, explique como a menina estava se sentindo, como ela se mostrava. Vamos ver então, pessoal, se você pesquisou no dicionário, você deve ter verificado que a palavra desalento tem o sentido de desanimado, né, abatido, triste. Então, é essa maneira que a menina, né, se mostra, dessa maneira que ela se mostra. Então, ela parece estar desanimada ali, sentada, abatida, né, meio desiludida, meio triste, né, com a cabeça apoiada nos joelhos, certo, pessoal? Seguindo, então, questão número 4, tem um trecho do texto aqui para que vocês façam a leitura, né? E de acordo, então, com esse trecho, qual é o provável motivo para que a menina esteja desanimada e abatida? Por que será?
vamos ver então a resposta que eu trouxe aqui para vocês. Você faz a comparação com o que você fez aí em casa. O fato dela ser ruiva, diferente da maioria das pessoas, então provavelmente seja isso que faça com que ela se sinta ali, né, um pouco triste, desanimada, sozinha, né? Nesse trecho nós temos uma parte que fala assim, ó, numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Seguindo então, que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Aqui eu trouxe algumas opções que explicam o que esse trecho, que essa frase quer dizer. Então leiam com calma em casa essas opções e marquem as que você achar correta em relação ao que o trecho quer dizer. Vamos fazer a leitura, pessoal, das opções juntos para a gente ver, então, antes qual é a correta. Naquele momento, ela não tinha consciência que no futuro ela aceitaria o fato de ser ruiva. Ela não se importava com o futuro, pois não aceitava ser ruiva. A menina seria insolente no futuro, pois era diferente dos outros e se acharia única. Certo? Então, esse trecho, quando diz que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher, né? Então, naquele momento, não importava para ela, ela não tinha consciência de que no futuro ela se aceitaria do jeito que ela é, certo? O fato dela ser, então, ruiva, dela ser diferente da maioria das outras pessoas. Às vezes é difícil, né, na nossa juventude, quando a gente é criança e adolescente, e nós temos uma característica um pouco diferente, às vezes é difícil para a criança e o adolescente aceitar isso. Então ele acaba, às vezes, se isolando, né, sentindo-se solitário, certo, pessoal? O que faz com que a gente mude quando nós amadurecemos e quando nós crescemos. Então, com certeza, essa menina, né, não tinha consciência de que
quando ela amadurecesse, ela ia se aceitar, ia sentir orgulho, né, de ser o que ela é. Seguindo para a próxima questão, questão 6. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Do que a bolsa a salvava? Letra A, do calor excessivo, do final da tarde. Letra B, da solidão, já que a bolsa era sua companhia. Ou letra C, da pessoa que esperava pacientemente o bonde. Vamos ver então, pessoal, a resposta dessa questão da solidão, né? Já que a bolsa, então, estava fazendo companhia a ela, né? No texto, tem várias partes que mostram, né? Que a rua estava deserta, né? Que não tinha praticamente ninguém além da pessoa que estava no ponto aguardando o bonde, né? Então, já mostra essa solidão, certo? Mostra a menina ali, né? Em desalento, chateada, abatida, e ela segurava aquela bolsa com força, né? Então a bolsa era a companhia dela, né? Fazia com que ela não se sentisse tão solitária, né? Ou mais solitária ainda. Seguindo para a próxima questão, ao aparecer o cão bacê provoca uma mudança na cena inicial. Marque a opção correta em relação à reação da menina e do cão. Então, olha só, eu trouxe um trecho aqui, vou deixar na tela para vocês fazerem a releitura antes de responder essa questão. Tem 3 opções, então vocês vão ter que analisar a reação desses 2 personagens, do cão e da menina.
Vamos ler as opções juntos, pessoal. Olha lá, letra A. O cão ignorou a menina que estava sentada. Letra B. A menina ficou pasmada e encantada com o cachorro. E letra C. A menina achou o cachorro engraçado e brincou com ele. Na letra A, diz que o cão ignorou ela. Mentira, porque ele parou na frente dela e ficou olhando, observando. Os dois ficaram se olhando, certo? Letra B, a menina ficou pasmada e encantada com o cachorro. Essa é a resposta correta, né? Os dois automaticamente se encantaram um com o outro. Na letra C, diz que ela achou ele engraçado e brincou com ele. Em nenhum momento do texto, os dois brincaram, né? Juntos, certo? Então, a letra B é a resposta correta dessa questão. Seguindo para a questão 8, no trecho ali, mas ambos eram comprometidos, certo? Segundo o que o texto nos traz, com o que eles eram comprometidos, né? E o que isso pode significar? Esse comprometimento dos dois, o que isso significa? Vamos ver então, pessoal, com o que a menina e o cão eram comprometidos, né? E o que isso significa. Então, a menina, ela estava comprometida com a sua infância, segundo o texto. E o cão com a sua natureza aprisionada, certo? Isso significa que eles não podiam ficar juntos, ok? A menina, né, a criança, não tinha o poder de decisão, de decidir o que ela quer, como nenhuma criança tem. E o cachorro já pertencia a outra pessoa, né? Ele já tinha uma dona, então ele não poderia ficar com ela. Vamos então para a questão 9. Ele com sua natureza aprisionada. Como podemos relacionar o trecho com o fato de o cachorro seguir em frente e não olhar para trás? Então aqui, pessoal, a gente tem que pensar o que significa, né, essa natureza aprisionada do cão, né? E como que a gente relaciona isso ao fato dele ter seguido em frente e nem ter olhado para trás para ver a menina, certo? Então pensem um pouquinho em casa, tentem escrever essa resposta aí para mim e a gente já volta.
vamos ver então, pessoal, a resposta que eu trouxe para vocês, né? Relacionando então o fato do cão ter essa natureza aprisionada ao fato também dele ter simplesmente seguido em frente sem ao menos olhar para trás. Então, olhem só, o cachorro ele já pertencia a outra pessoa, né? Estava preso à sua condição existencial, ele já tinha uma dona. Tendo ele então uma dona, ele não tinha opção, né, de escolha, de ficar com a menina, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele tenha se identificado com a menina e que ele quisesse ficar com ela, ele não tinha essa opção, porque ele já tinha uma dona, então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que simplesmente seguir a dona dele, certo, pessoal? Vamos então para a última questão da nossa aula, que é a questão 10. Considerando a reação da menina e do cão, quando se encontram, o que o título tentação pode indicar? Então agora você vai estabelecer uma relação entre o título, certo? E a reação desses dois personagens ao se encontrarem. Vamos lá ver a resposta então, pessoal. Qual é a relação, né, entre o título e a reação dos personagens ao se encontrarem? Então, olhem lá. O título pode se referir ao impulso de ficarem juntos, né? Aquela tentação de um querer ao outro, porque eles se identificaram, certo? Ou seja, a tentação de pertencerem um ao outro. Ok, pessoal? Eu espero então que vocês tenham gostado do texto que nós lemos hoje. Vamos seguir na próxima aula com o mesmo texto, né? Nós temos muita coisa a explorar nesse texto e espero que todos então tenham aproveitado, fiquem bem e até a próxima aula.